Olá pessoal, aqui é o Celso da Photon e eu vou explicar para vocês o funcionamento básico do relé de tempo de atraso programável DH48S-2Z. Então, qual é a função desse dispositivo? Ele serve para uma situação que você precisa programar um tempo, né, para algum aparelho ficar ligado ou desligado, né? Passado aquele tempo, ou o aparelho vai ligar ou o aparelho vai desligar, né? Pode ser uma bomba, um outdoor, né? Algum tipo de máquina que você programa, né? E depois, passado aquele tempo lá programado, ele vai acionar ou desacionar, né, o dispositivo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa programação desse dispositivo? Ele tem aqui como se fosse um temporizador, né? Então aqui eu indico o tempo que ele vai ligar ou desligar o que eu quero. E como é que eu ajusto esse tempo aqui? Eu removo essa tampa de proteção e aqui eu tenho o tempo. E esse tempo aqui, ele pode ser em segundos, pode ser em minutos e pode ser em horas. Por exemplo, eu posso fazer uma situação, vou deixar um número qualquer aqui, só para a gente entender. Coloquei aqui no M de minutos e aqui eu vou deixar esse valor e esse valor aqui. Então, nesse caso, o que ele quer dizer? Que esse dispositivo, quando eu ligar ele, o que ele vai fazer? Ele vai aguardar 10 minutos e 55 segundos e passado esse tempo, ele vai ligar ou desligar alguma coisa. Como assim ligar ou desligar alguma coisa? Porque o que acontece? Ele tem uma série de contatos, tá? Uma série de chavinhas. E essas chavinhas, dependendo de como você liga, ele vai indicar o que ele vai fazer. Então aqui, ó, a gente vê aqui as conexões aqui. Então, pelas conexões, eu sei como é que, assim, como é que ele vai se comportar. Então, só para a gente entender, ó. Entre o pino 1 dele, tá? Entre o pino 1 e o pino 3, ele vai ser uma chave aberta. Eu vou pegar uma caneta aqui que meu dedo é grande e vai atrapalhar um pouco a nossa explicação. Então, voltando aqui, ó. Entre o pino 1 e o pino 3, o que acontece? É uma chave aberta. O que significa isso? Que quando o temporizador estiver ligado, quando passar o tempo que tiver estipulado ali, ele vai fechar essa chave que está aberta. Agora, entre o pino 1 e o pino 4, é uma chave fechada. Esse aqui é um símbolo de chave fechada. O que significa isso? Que se você ligar algum dispositivo que passe por esse circuito aqui, entre o pino 1 e o pino 4, o que ele vai fazer? Passado o tempo que eu programar, ele vai abrir essa chave. Aqui desse outro lado também eu tenho a mesma ideia, tá? Entre o pino 8 e o pino 6 é uma chave o quê? Uma chave aberta. Então, se eu ligar alguma coisa que passa por esse circuito aqui, o que vai acontecer? Essa alguma coisa vai ficar desligada e passado o tempo que eu programar, quando passar o tempo, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a chave e o equipamento vai ligar. Já entre o pino 8 e o pino 5 é uma chave fechada. Então ele já faz o contrário aqui. Quando você liga esse equipamento aqui, quando você liga o relé, se você ligar algum circuito aqui, esse circuito vai ficar funcionando e passado o tempo que eu programar, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a chave. Então vamos mostrar aqui o que eu fiz aqui. Eu montei um circuito aqui para mostrar a seguinte situação, que eu posso usar esse relé aqui tanto para acionar, ele é um relé de 220 volts, tá? Mas ele pode tanto acionar dispositivos de 220, 110, 12 volts, tá? Por quê? Porque a ligação do que ele vai acionar é independente da ligação do relé. Então, o que eu fiz nesse caso aqui, ó? Eu peguei e coloquei uma lâmpada de 220 e também coloquei uma lâmpada de 110 em conjunto aqui. E uma eu coloquei numa chave, tá? Eu coloquei uma lâmpada em uma chave, numa chave aberta, e outra lâmpada eu coloquei numa chave fechada. Então, uma lâmpada, quando passar o tempo decorrido, ela vai apagar, e outra vai fazer o contrário, ela vai acender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês o circuito que eu fiz aqui, ó. Só para a gente entender aqui as conexões. E essa numeração que eu falo, da numeração, ela tem essa numeração justamente para indicar
como é que você vai fazer essa ligação. Essa numeração, ela vem marcada no soquete. Eu vou mostrar aqui o soquete. Ver se eu consigo tirar o soquete aqui. Esse é o soquete onde fica ligado o relé, tá? E ele tem uns números. Deixa eu tentar focar o número aqui. Aqui, ó. 7, 8, 1, 2. E do outro lado aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Tá? Agora eu vou encaixar aqui, ó. Encaixar o relé aqui no soquete. Então, aqui eu fiz um circuito. E nesse circuito aqui, vamos entender o que eu fiz. Foi um circuito que eu fiz o seguinte: eu tenho duas lâmpadas. Uma lâmpada, essa menorzinha aqui, vai ficar ligada no 110. E a maior vai ficar ligada no 220. E como é que eu fiz a ligação? Eu fiz uma ligação de forma tal que a lâmpada de 110, o que ela vai fazer? Ela vai ficar ligada aqui, ó, entre os pinos 4 e o pino 1, tá? Por uma posição que é uma chave fechada. Então, o que vai acontecer? Quando eu energizar o circuito, essa lâmpada aqui já vai ficar acesa. Já a outra lâmpada, a lâmpada maior, o que eu fiz com ela? A ligação dela, eu liguei ela no 220, ó. Vem aqui, tá? O 220 alimenta o relé, porque ele é 220, mas também alimenta a lâmpada. Então, ó, vem o fio do relé, um dos fios vai para... vem o fio da tomada, né? Um dos fios aqui alimenta o relé e outro fio alimenta a lâmpada. Já o outro fio do outro lado aqui, o que acontece, ó? Ele também alimenta o relé aqui, ó, no pino 7, tá? Mas também ele entra no 8 aqui, ó, e entra onde? No circuito de chave aberta. O que vai acontecer aqui? Essa chave vai ficar aberta, essa lâmpada vai ficar apagada, e quando passar o tempo programado, essa lâmpada vai acender. Então as lâmpadas vão se inverter. Uma lâmpada que está acesa vai ficar apagada, e a lâmpada que está apagada vai ficar acesa. E eu fiz isso justamente para mostrar, tá? Os dois contatos, ele tem dois contatos chave aberta e ele tem dois contatos chave fechada, tá? O relézinho aqui, ó, olhando aqui, ele tem aqui, ó, os contatos. Então eu tenho aqui, ó, ele tem esse contato chave aberta. Esse outro contato chave fechada, tem mais um contato chave aberta e outro contato chave fechada. Tá travando minha língua aqui. Então vamos lá, vamos posicionar de novo o equipamento aqui. Posicionei e olha só, olhando no circuito aqui, ó. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, né? Uma lâmpada aqui, ó, essa lâmpada aqui é menorzinha, ela tá ligada no 110. Um fio vai direto para a lâmpada e outro fio vai o quê, ó? Seguindo esse fio, ele vem aqui, ó, entra no pino 4, tá? E depois, ó, ele tem uma ligação do pino 4 com o pino 1 por uma chave fechada. Então, quando eu ligar esse circuito, essa chave aqui, como ela é uma chave, o padrão dela é chave fechada, só quando chegar o tempo determinado, ela vai o quê? Ela vai abrir. Então, essa lâmpada já vai ficar acesa logo de cara. E a outra lâmpada eu fiz justamente o contrário. Ela vai ficar apagada e quando passar o tempo determinado, ela vai acender, que é a outra lâmpada que está no 220. Então, a outra lâmpada, um fio vai, alimenta o relé, mas também vai, ó, direto para a lâmpada. E o outro fio faz o quê? Ó? Entra no pino 8, passa aqui, ó, pela chave aberta. E depois, ó, sai aqui no 6 e vai para a lâmpada. Então, a outra lâmpada aqui, que ela vai fazer, ó? Ela vai permanecer desligada e quando passar o tempo programado, ela vai acender. Então, agora eu vou ligar o circuito para a gente ver funcionando, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho 220 e aqui eu tenho 110. E o 220, o que ele faz? Ele vai entrar aqui, ó, nesse ponto para alimentar o relé. Além dele alimentar o relé, ele também vai fazer a ligação de uma das lâmpadas. E eu tenho também, ó, o 110, tá? E o 110 vem aqui, ó, também vai entrar aqui no circuito e ele vai alimentar, o 110 vai alimentar essa lâmpada aqui, a pequenininha, e o 220 é a lâmpada grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma programação aqui, eu vou fazer uma programação de 10 segundos. 10 segundos e 55 décimos de segundos. O que vai acontecer? Quando eu ligar o circuito aqui, ó, a lâmpada, essa lâmpada pequenininha aqui, como ela tá? A lâmpada pequenininha, como ela tá aqui na chave
Olha o circuito. Um fio vai para cá e outro está na chave fechada, ela já vai acender. Então eu vou ligar essa chave aqui, que é o 110, tá? E vou ligar o relé aqui. Eu ligando aqui, ó, essa lâmpada já vai acender, independente de eu energizar o relé ou não. Por quê? Porque o padrão para essa ligação aqui é o que? É chave fechada. Então vamos ligar aqui, ó. Quando eu ligar aqui a chave do 110, a lâmpada aqui já vai acender. Agora, eu vou ligar o relé aqui, eu vou ligar essa tomada aqui, que é do relé, tá? Ele vai começar a contagem. Quando chegar nessa marcação aqui, ó, 10 segundos e 55 décimos, vai inverter. A lâmpada pequena vai apagar e a lâmpada grande vai acender. Vamos ver a contagem aqui. Tá começando, ó, 3, 4, 5, chegou lá no 10 e as lâmpadas vão inverter. 10h55, então houve o que? Inversão das lâmpadas. E como é que faz para ele recomeçar a contagem? Para recomeçar a contagem, eu tenho que desenergizar o circuito, ou seja, eu tenho que desligar a alimentação do circuito, tá? Que no caso é essa tomadinha aqui. Quando eu puxar, ele vai desligar o circuito e vai começar a contagem de novo. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desconectar aqui, a gente vai ver o que vai acontecer. Desliguei. Como eu desliguei, o que acontece? Ele voltou para o modo padrão dele. Qual é o padrão dele? A chave fica chave fechada para a lâmpada pequena, tá? E chave aberta para a lâmpada grande, conforme está aqui no nosso circuito. Então vamos aqui, colocar energia de novo aqui para ele começar a contagem. Só que eu vou colocar uma contagem diferente agora, tá? Vou colocar aqui, ó, 20 segundos e 68 décimos. Então vamos lá, vamos ligar aqui o circuito. Liguei, ele começou a contagem, né? E como eu falei para vocês, né? Essa lâmpada vai ficar acesa até chegar aqui, ó, no 20 segundos e 68 décimos. Quando chegar aqui, ela vai apagar e essa outra lâmpada aqui vai acender, tá? Coloquei com tensões diferentes para mostrar que você poderia colocar, por exemplo, 12 volts, tá? Para alimentar alguma coisa, 12 volts. O importante é que a alimentação do relé, o relé tem que ser alimentado com 220. O que você vai desligar ou ligar pode ser qualquer tensão, tá? 110, 220, 50 volts, tensão alternada, tensão contínua. Isso não importa porque é um circuito independente. São apenas, ele tem apenas, são 4 chaves que ele tem, né? 2 chaves que ligam e 2 que desligam conforme a programação que você faz aqui, ó. E como eu falei aqui, ó, você pode colocar em horas, minutos. Vou desligar aqui enquanto a gente mexe aqui. Você pode colocar aqui, ó, em segundos, em horas, em minutos, em horas. Então vamos interpretar aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui, o que ele vai fazer, ó? Depois de 20 horas e deixa eu virar um pouquinho por causa do reflexo. Depois de 20 horas e 68 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai desligar 2 chaves que ele tem e vai ligar 2. Vamos a outro exemplo aqui. Vamos mudar a programação. Ó, o sinal negativo diminui e o positivo aumenta. Aqui eu vou deixar o M de minutos. E aqui, ó, segundos, ó. O de cima diminui e o de baixo aumenta. Então aqui, ó, eu coloquei 7 minutos e 36 segundos. Então, o que ele vai fazer? Quando ele for energizado, quando passar esse tempo aqui de 7 minutos e 36 segundos, ele vai ligar 2 chaves e vai desligar mais 2 chaves. E sempre lembrando, como é que você programa? Primeiro você desliga o relé. Depois que você desliga, você faz a programação. Depois que você faz a programação, aí você energiza. Então, eu energizei agora, tá? Ele começou a contagem. Então, ele está contando. Então, aqui, ó, são os minutos. Tá? Quando chegar a 7 minutos e 36, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a chave que está ligada a essa lâmpada e vai ligar a chave que está essa outra lâmpada aqui. Então, é isso, pessoal. Um relézinho legal, prático, né? Você pode usar em várias situações que envolvem tempo, né? Ele suporta uma corrente de 5 amperes, tensão de 250 volts. Ele tem um baixo custo, o display dele é grande, então você consegue ver de longe, né,
o tempo que está decorrendo. E é simples de ligar, ele já vem com a marcação, tá? De como que se faz a ligação nele, né? Aqui. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais dos detalhes desse dispositivo. Interessante. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um like, tá? Se inscreve no canal e eu vou sempre procurar postar assim, vídeos dos produtos que eu tenho lá. É isso aí. Falou!